Olá, amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula. A nossa aula é a aula número 5, que tem como título Tire um Dia para Descansar. Nós sabemos que a nossa revista é o Decálogo, a Ética do Sinai. O texto básico que nós estamos estudando está em Deuteronômio 5, do versículo 1 ao 3, e também Deuteronômio 5, do versículo 12 ao 15. O texto áureo está em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 8, que diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. A nossa palavra introdutória, ela diz o seguinte: o fato de não existir qualquer evidência da guarda do sábado entre os primitivos discípulos fez com que a igreja adorasse o domingo como o dia do Senhor. E aqui eu deixo uma pergunta para nós iniciarmos a nossa aula. Como então entender esse quarto mandamento do dia do sábado? Os objetivos da nossa lição são: primeiro, entender que reservar um dia da semana para descansar é um direito dado por Deus. Compreender que o dia do descanso é também um dia consagrado para celebrar a Deus. E, por fim, concluir que depois da morte e ressurreição de Jesus, os crentes convencionaram o domingo para o descanso e dia do Senhor. A nossa palavra introdutória, nós falamos do quarto mandamento. Lá em Gênesis 2:3 diz o seguinte: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Convencionou-se então que o decálogo divino destinou-se exclusivamente ao povo da antiga aliança, aos hebreus. Porém, este mandamento também diz respeito a nós, que somos corpo de Cristo. O nosso item 1 tem como título A Razão do Sábado. Deus não faz nada sem propósito, nós sabemos disso, não é? Assim, o Shabá, o sábado, é o dia da pausa, do repouso. Então, o sábado para nós, nesta lição, tem o significado de pausa, de repouso. Não especificamente o dia da semana, alguns o adotam, mas para nós, tudo o que nós falamos aqui sobre o sábado é sim o dia da pausa, o dia do descanso, o dia do Senhor. Antes do quarto mandamento existir, determinado lá no Decálogo, o próprio Deus descansou no sétimo dia. É o que está lá em Gênesis 22:2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Amados, eu fiz a pergunta no devocional: será que Deus ficou cansado, por isso precisou descansar? Não é esse o entendimento que nós temos aqui nesta lição. Esse descanso no sétimo dia da criação, Deus quis nos mostrar que nós também precisamos descansar. Então, esse descanso divino no sétimo dia da criação tem o significado de dia de descanso, onde homens e animais, lembrando que eles saíram do Egito, já não eram mais escravos, porque como escravos eles não tinham dia nem hora. E muitas vezes eram sobrecarregados a trabalhar. Assim tinham que ter esse dia de descanso. E também dia de adoração, que tem o significado de dia santificado para adorá-lo, para adorar o Senhor. O nosso item 2, ele fala da extensão do sábado no Antigo Testamento. Então, este sábado também pode ser interpretado como aquele
período de descanso, e Deus também determinou ali um ano de reflexão, um ano sabático. No calendário do povo hebreu, a inclusão do ano sabático significa um ano de descanso à terra. Então, após 6 anos de plantio, o proprietário da terra, os seus empregados e os animais descansariam e comeriam e colheriam todos do que a terra produzisse livremente. Nós todos sabemos que os agricultores sempre aconselham que a terra precisa descansar para que produza mais. Então, ali, Deus trouxe esse mandamento para os hebreus também num ano de descanso, um ano de pausa. É o que nós podemos ver lá em Levítico, no capítulo 25, do versículo 4 ao 6, que diz assim: porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Veja aqui, amados, aqui fala, no 7º ano haverá sábado. Então, este sábado tem o significado de pausa. Então, será um ano de pausa, ok? Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não colherás. E as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra, ou seja, daquele ano que está em pausa, vos serão por alimento a ti, ao teu servo, à tua serva e ao teu diarista e ao estrangeiro que peregrina contigo. Todos poderão, então, colher daquela terra, daquele ano, daquele sábado, de descanso, de pausa. Atualmente, amados, nós sabemos que é utilizado o termo ano sabático para as pessoas descansarem. Muitos empresários, algumas pessoas que têm umas atividades muito intensas, eles precisam desse ano sabático que eles tiram para refletir, que eles tiram para descansar ou fazer um curso de algo que eles gostariam de ter feito antes e não fizeram. Então, o significado de sabático para a pausa também é utilizado nos dias de hoje. O nosso item 2.2 fala sobre a semana de anos de reflexão, anos do jubileu. O que seria isso? Após 7 vezes 7 anos, então após 40 anos, teria então esse ano também de descanso. É um ano de regozijo, de celebração, que até hoje os judeus celebram. Ano de libertação também, de resgate. Então, este ano também é um ano tão importante que faz lembrar o que eles saíram do Egito, faz lembrar que aqueles que tiveram problemas até financeiros possam resgatar, por exemplo, os seus bens de quem o comprou, um ajudar ao outro. Então, também tem essa conotação para os judeus de ano de jubileu, que ele também é um ano de descanso, de resgate, de libertação. Em 2.3, nós sabemos que algumas pessoas não respeitavam esse ano. Por isso, foi importante colocar como mandamento para eles. Se nós olharmos lá no tempo de Amós, os proprietários das terras não guardavam sábado, pela sua ganância em produzir mais. Olha a importância de Deus colocar esse período de pausa. Também, nos tempos de Neemias, os comerciantes não respeitavam e trabalhavam nos lagares das uvas, ali amassando uvas, ou comercializavam os produtos, as uvas e os figos. Porém, após a construção do muro, Neemias fechou as portas da cidade e ficaram esses comerciantes do lado de fora para eles entenderem que para o povo judeu era muito importante, sim, guardar esse dia de descanso, esse sábado. E no nosso ponto 3, o sábado no Novo Testamento. Amados, Jesus afirma que o sábado foi feito para o homem, não o contrário.
Jesus disse muito claramente, lá em Marcos, capítulo 2, versículo 27 ao 28. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, essa determinação do sábado, Jesus aqui, ele fortaleceu o entendimento de que o homem não tem que servir o sábado. Então, não tem que ficar nesse legalismo. O sábado foi criado para que o homem pudesse descansar, para que o homem pudesse, então, ali exaltar o nome do Senhor, aproveitar aquele momento em família e refletir sobre a obra do Senhor na vida deles. Então, o sábado foi feito por causa do homem. Nós acabamos de dizer no item 2.2 que muitas pessoas não respeitavam, então precisou ser um mandamento. No item 3.1, Jesus foi cumpridor da lei. Nós estudamos, num dos nossos dias no devocional, que alguns fariseus, eles começaram a acusar Jesus e seus discípulos por eles recolherem algumas espigas no dia de sábado. E Jesus ficou muito surpreso com a forma que eles tratam essa questão. Jesus, ele não concorda com isso, porém, ele em nenhum momento não quis cumprir a lei, não quis desrespeitar a lei. Não, de forma alguma. Porém, Jesus quis trazer um outro entendimento sobre esse dia tão importante que é o dia de descanso, o dia do Senhor. Jesus nunca teve problema com o sábado. O que o incomodava era o legalismo que era imposto naquele período. No item 3.2, o que é importante ressaltar, a validade eterna dos princípios legais. Para Jesus, muito mais importante do que estar estrito à lei, o legalismo, como nós falamos, é compreender sua razão de ser. E ele perguntou, dessa feita, por que não curar ou ajudar os necessitados? Teve um momento que ele entrou numa sinagoga e ele viu que alguém precisava de uma cura e ele curou nesse sábado. E ele, antes de fazer o milagre, ele perguntou: o que é lícito? Fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Curar ou deixar de curar algumas pessoas? Então, essa é a importância que Jesus deu para o sábado, respeitando como o dia do Senhor, respeitando como o dia da pausa. No item 3.3, nós vamos falar da guarda do domingo. Os reformadores da igreja, como Martim Lutero, João Calvino e um grupo de cristãos mais antigos defenderam a guarda de um dia da semana para descanso e adoração. Aqui, amados, é aquela questão que alguns cristãos fazem. Existem vários estudiosos que indicam o sábado, porque é o sábado que está dizendo na palavra do Senhor. Porém, nós entendemos aqui, no decorrer da lição, que o sábado, o Shabá, tem o significado de pausa. Nós lemos aqui que até numa passagem bíblica diz que o sábado daquele ano, então significa a pausa, o ano de pausa. E alguns cristãos e reformadores da igreja entenderam que o dia para descanso é o domingo. E muitas igrejas, como a nossa, nós guardamos o domingo. E por que que eles têm esse entendimento? Vamos lá? Os cristãos escolheram o domingo como dia do Senhor, porque além de não ter qualquer orientação para a guarda do sábado no Novo Testamento, eles entendem, por exemplo, que Jesus também ressuscitou no domingo. Então, um dia importante para se guardar e para lembrar do Senhor. Uma outra situação e outro argumento que colocam é que o culto principal da igreja primitiva
acontecia aos domingos. É o que podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 2. Um outro argumento também é que Paulo pregou em Troade num domingo. O que está lá em Atos, capítulo 20, no versículo 7. Ainda no item 3, o sábado no Novo Testamento. Nós vamos aqui reforçar. Cuidado com o legalismo, amados. Temos que tomar cuidado e entender como Jesus entendia este dia de descanso. Para Jesus, muito mais importante do que estar estrito à lei é compreender sua razão de ser, como nós já comentamos. Mais importante para ele era fazer o bem, era curar e ajudar pessoas. No caso dos discípulos, que eles colheram espigas, estavam com fome. Então, fazer o bem. Para ele, não importava ali a questão do sábado, porque, de forma alguma, colher espigas, curar pessoas, significava desrespeito ao dia de pausa, ao dia do Senhor. Amados, existem algumas religiões até que entendem que o sábado, esse dia de pausa, eles nem acendem a luz da casa, eles não dirigem carro, eles não pegam dinheiro, e eles deixam de fazer coisas que talvez sejam até importantes, necessárias para a vida, porque aquele dia é o dia que eles não podem fazer nada. Então Jesus está dizendo, o que é melhor? Fazer o bem ou fazer o mal? Jesus curou no sábado. Jesus curou uma mulher que estava curvada 18 anos. É o que nós podemos ver lá em Lucas 13, no versículo 10 ao 17. Também Jesus curou um paralítico de Betesda, que está lá em João 5, do versículo 1 ao 9. Uma história muito conhecida na Bíblia. E também aqui nós lembramos que Paulo advertiu os colossenses que ele próprio, ele disse lá, e ele próprio estava livre desse entendimento de que o descanso teria que ser necessariamente no sábado. Nós também estudamos durante a semana que, neste momento, Paulo estava exortando os colossenses a não entrarem em discussões com alguns filósofos, alguns mestres que estavam trazendo tradições humanas, estavam trazendo ideias e pensamentos e criticando as ações deles. E Paulo os advertiu, dizendo, olhe para Cristo, Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Paulo também advertiu para que eles não fossem influenciados por essas doutrinas. Está lá em Colossenses 2, do versículo 16 ao 23. Amados, então, para concluirmos a nossa lição, nós sabemos e entendemos que o sábado, o Shabat, tem significado de pausa, de descanso. Então, este dia de descanso e dia do Senhor, ele está ali colocado em Gênesis. Deus descansou no 7º dia, para ilustrar a necessidade e importância de um tempo de repouso para nós. Esse dia também é um dia santo. E eu volto a perguntar aos irmãos, como eu perguntei no devocional, como você tem desfrutado desse dia santo? Você tem descansado? Você tem aproveitado para estar com a sua família? Ou você tem trabalhado em casa? Você tem se ocupado com coisas que não agradam a Deus? Como você tem, então, desfrutado desse dia que também é santo? Tem lido a palavra de Deus? Tem buscado uma reflexão sobre a sua vida? É um dia, além de repouso, é um dia santo. O descanso semanal é como sombra, apenas uma amostra do que repousaremos no Senhor.
Paulo advertiu os colossenses nesse momento, dizendo que não entrassem em discussões com esses sábios, com esses filósofos, sobre o que fazer, o que não fazer, qual é o dia, como cumprir ou não a lei. Ele disse que tudo isso que nós estamos vivendo e temos sim que respeitar, olhando como Cristo o fazia, é apenas uma amostra do que nós ainda repousaremos no Senhor. Os cristãos, então, podem fazer do domingo um dia de descanso e de reflexão espiritual e de adoração. Nós também falamos que nós entendemos e dedicamos o domingo como esse dia de descanso, esse dia de pausa. E eu deixo aqui os versículos que estão em Colossenses 2, versículo 16 ao 17, que diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue como comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amados, essa foi a nossa lição número 5, que tem como título: Tire um dia para descansar. Então, eu deixo essa palavra no coração dos irmãos, que aproveitem esse dia de descanso, esse dia de pausa, mas também para que ele possa agradar o Senhor, olharmos para Cristo e realmente fazermos o bem que ele disse, como nós explicamos hoje. Amém, amados? Então, eu me despeço de todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.